Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui, vendo aqui, né, nossos vídeos que nós fazemos, em nome de Jesus, falando da palavra de Deus. Amém, falando, evangelizando, gravando a palavra de Deus. E para nós é motivo de alegria, de uma responsabilidade muito grande. Nós estamos falando aqui sobre o último cântico de Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Mas eu vendo os meus vídeos aqui, eu falei muito sobre o inferno. Sobre o inferno aqui, que é o lugar, o inferno, o pregador, a pregadora de Jesus, ela tem que pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala do inferno, que é o lugar preparado por Deus para o diabo e seus anjos. Tá? Quem vai para o inferno? O diabo e seus anjos. Quem está lá no inferno? O diabo e os anjos dele. E todo aquele que pecou contra Deus, cometeu pecados e não se arrependeu. Amém? Não se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Amém? Os que se esquecem de Deus. Tem um salmo, já disse, repito, que diz que serão lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Aqueles que se esquecem de Deus. Deus existe? Ah, Deus existe. Quem é Deus? Deus não existe não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele não dá glória a Deus. Para ele não existe Deus. Ele se esquece do Criador dele. Do Criador, daquele que dá o fôlego para ele, daquele que sustenta ele, aquele que deu a vida para ele, aquele que é revelado na Bíblia. Em Lucas, capítulo 16, versículo 19, eu gosto muito dessa parábola de Jesus Cristo que fala do inferno. Eu já falei que o inferno é o lugar preparado por Deus. Como é que é lá o inferno? O inferno é um lugar, fogo, lá é chama. E a Bíblia diz que esse lugar foi preparado por Deus para o diabo. Eu já falei que o diabo foi um ser criado por Deus, ele não nasceu diabo, ele se transformou em diabo porque ele era um ser criado por Deus, ele pertenceu à família de Deus, mas ele pecou diante de Deus. Ele cometeu o pecado. O pecado foi ele que inventou. Ele é contrário, ele é adversário de Deus, ele é inimigo de Deus. Ele é o chefe de toda a rebelião contra Deus. É o diabo. E aí ele levou, além de ele liderou a rebelião contra Deus lá no céu, ele levou a metade de anjos, todos pecaram contra ele e Deus lançou todo mundo lá no inferno. E as criaturas que Deus fez, o homem, a mulher, as criaturas, que também preferem seguir o diabo, adorar o diabo, etc, e não se rebelar contra Deus, essas pessoas também vão ter a mesma herança do diabo. Vai ter a mesma sorte do diabo. Qual é a herança do diabo? É o lago de fogo, de inferno. Lugar, repito e digo, de tormento, castigo eterno, de dia e de noite. Não terão sossego. Vou me descansar de sofrer. Não existe isso. A Bíblia diz que lá é um lugar de sofrimento eterno. Amém? É por isso que aqui em vida nós devemos crer em Jesus Cristo, crer no sacrifício que ele fez pelos pecadores. Nós somos pecadores, nós merecíamos a sorte do diabo, porque todos nós pecamos, todos nós que nascemos em Adão e Eva cometemos pecado, estávamos sob o jugo do diabo, mas quando nós ouvimos falar de Jesus, Deus pela sua infinita misericórdia, Deus pela sua infinita graça, Deus com sua onipotência, com a sua onisciência, com a sua onipresença, amém? Nos resolveu, nos escolheu, deu-nos a oportunidade, deu-nos a chance de ouvir falar da graça de Jesus. Amém? Nos deu uma oportunidade de ouvir falar de Jesus e nos arrepender dos nossos pecados,
das nossas maldades, das nossas iniquidades, e abandonar e crer em Jesus, acreditar em Jesus, seguir agora o caminho da justiça, da retidão, da santidade, seguir, conhecer o verdadeiro Deus. Isso é dado ao planeta todo, ao mundo todo. Amém? Jesus não quer que nós morramos e vá para o inferno. Não, esse é o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é que a pessoa ouça o Evangelho, creia em Jesus Cristo, e ela será salvo. Salvo porque o inferno é a ira de Deus. O inferno é um lugar que Deus criou para colocar lá dentro o diabo, seus anjos, porque o diabo e seus anjos são inimigos de Deus. São adversários de Deus. Pecam contra Deus, faz o mal, etc, etc, etc. Amém? Então a Bíblia diz que havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada esplendamente. Todos os dias da vida dele, que ele viveu na terra, ele viveu o quê? Regalada esplendamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. Estava lá perto do rico, bem pertinho na porta dele. E o que o mendigo desejava? O mendigo, diz a Bíblia, e não é eu, que desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Era o desejo do coração do mendigo. Era se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia diz que aconteceu que o mendigo morreu. Aquele mendigo que desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Aquele mendigo que os cães vinham lamber-lhe as chagas. Os dois morreram. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e também morreu o rico e foi sepultado. Lá no Hades, que é o inferno, ergueu os olhos, ele ergueu os olhos. Ele estava onde morreu, e quando ele morreu, ele acordou, ele estava onde? No Hades, que é o inferno. Ele ergueu os olhos, ele fez assim com os olhos dele, porque a alma dele, a alma não morre. O corpo morre, o corpo volta para a matéria. Mas a alma da gente, ela não morre. Ou ela fica no inferno, ou ela vai para o céu. Isso dependendo do que nós fazemos aqui na terra. Se nós aqui na terra adoramos o Deus vivo, servimos o Deus vivo, nos redimimos, nos santificamos, somos bonzinhos, somos pessoas honestas, enfim, íntegras, pessoas boas, dignas de morrer e ir para o céu. Ninguém vai para o céu de graça, vai porque merece estar no céu, porque é justa, pratica a justiça. Amém? E aconteceu que ele ergueu os olhos, estando em tormento. Ele estava em tormento. Amém? Ele estava em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele ergueu os olhos, ele estava lá no inferno. Então veja, vamos ver que eu estando no inferno, ele estava no inferno, ele ergueu os olhos. Quando ele estava aqui na terra, ele conhecia aquele mendigo. Ele sabia que era um mendigo, porque estava na porta dele. Ele sabia que era. Quando ele passou desse plano para o outro, quando ele morreu e passou desse plano, ele foi para o inferno, ele ergueu os olhos dele, ele estava em tormento. Aí ele viu o mendigo, que ele conheceu aqui na terra. Ele viu lá no seio de Abraão. Ele viu de longe, ele não viu pertinho, ele ergueu, ele viu, foi
uma visão que ele teve. Ele viu, em tormento ainda, ele viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia. Ele clamou lá no inferno. Então a gente observa que pessoas que vão para o inferno, elas vão clamar por Deus. Elas vão clamar pelo pai Abraão. Elas vão clamar lá no inferno. Elas vão clamar em tormento, elas vão pedir socorro. Lá elas vão lembrar de Deus, elas vão lembrar do pai Abraão, elas vão lembrar do pai Jacó, elas vão lembrar de Jesus. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então veja, qual era o pedido dele? Qual era o clamor dele ali naquele lugar? Qual era o desejo? Enquanto Lázaro estava aqui, ele era rico. A Bíblia diz que ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado. Essa era a realidade dele quando ele estava vivo. Quando Deus tinha dado vida para ele. Mas ele morreu. A gente morre. Acaba. Aí segue-se o juízo, ou segue-se vida eterna ou inferno. Amém? E ele clamou, já estando no inferno, e pedia pelo pai, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe. Então o desejo do coração dele lá no inferno, era que Lázaro molhasse na água a ponta do seu dedo, a ponta do dedo. Veja, a pontinha, no dedo da água. Por quê? Lá era tormento. E me refresque a língua, essa língua aqui. Ele queria refrescar a língua dele, só um dedo de Lázaro, aquele mendigo que ele não ajudou, que etc, etc, etc. Negou, etc. Veja que aqui o mundo deu voltas, digamos assim. Então ele desejava que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Por que que ele pedia tanto para o pai Abraão que mandasse lá? Porque o inferno estava atormentado em chama. Ele estava atormentado. O inferno é um lugar onde a pessoa vive em tormento, tormentado. E não tem água. Não tem água. Tanto é que ele pedia água, molhasse o dedo, a língua dele, a língua. Porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Pai Abraão falou para ele, filho, lembra, mandou ele lembrar, veja, então nós temos que lembrar. Lembra-te. Ele tinha esquecido, a memória dele estava... Na verdade, ele precisava era de quê? Não era nem da água, ele precisava era de lembra-te, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Ele recebeu o que na vida dele? Os bens. E Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Amém? E, além disso, está posto um grande abismo entre nós. Além do tormento dele que ele passava ali, tinha um grande abismo entre eles, entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam,
nem tampouco os de lá passar para cá. Não vai. Ah, eu estou no inferno, vou passar de lá para o céu. Não existe. Está bem claro aqui na Bíblia. Por que que existe esse abismo? E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não podem. Tem um abismo. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Então ele tinha um outro pedido. O primeiro pedido qual foi? Ele queria que Lázaro molhasse o dedo dele na água e refrescasse a língua dele, que ele estava onde? Ele estava em chama, ele estava em tormento. Era isso que ele queria. O pedido dele, porém, não foi atendido. O pai Abraão mandou ele lembrar da vida dele. Lembra-te que tu recebeste os teus bens, recebeste. Lázaro, porém, não recebeu nada. Agora ele é consolado e tu é atormentado. Não foi atendido. Lázaro jamais poderia molhar o dedo dele na água e molhar a língua dele. Não podia, porque existia um abismo. O clamor dele não foi atendido. Aí o que acontece? Ele faz outro pedido. E disse ele: rogo-te, pois, ao Pai, que mandes a casa do meu pai. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar também. Então ele teve uma preocupação, ele tinha 5 irmãos. E ele queria muito que e disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Mande que o Lázaro, ele queria que ele mandasse Lázaro ir à casa do pai dele, o mendigo. Pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ninguém quer ouvir. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Então, está bem claro aqui que o inferno é um lugar de chama. Ah, como é um inferno? É um lugar de chama. Está bem explicado aqui nessa parábola que o inferno é um lugar de tormento. Está bem explicado aqui que lá no inferno as pessoas sentem dores, são atormentadas, as almas das pessoas que viveram aqui na terra. As almas delas estão atormentadas e elas conseguem ver as outras pessoas que viveram do lado dela. O mendigo viveu do lado dele. Então, ele ergueu os olhos, ele viu o mendigo. E ele clamou, ele fez 2 pedidos. Não foi atendido. Então, as pessoas fazem pedido, pedem para o pai Abraão ter misericórdia, etc. Pedem para Deus mandar alguém. Eles lembram, quem está lá no inferno, lembram dos seus irmãos, dos seus parentes, das suas pessoas que eles amam aqui na terra e pedem para que alguém venha aqui avisar: fulano, te arrepende, fulano faz isso, fulano ouve o profeta Moisés, ouve os profetas, ouve a Bíblia, vai para a igreja, ouve o pastor, acredita em Deus porque o inferno existe. Não, se tu não ouvir, se tu não se arrepender, tu vai morrer, tu vai para o inferno e lá só tem chama. Lá só tem tormento.